Quer transformar seu tempo online em dinheiro de verdade? Descubra como milhares de pessoas estão faturando na internet, começando do zero. Não perca tempo. O segredo está no primeiro comentário fixado. Senhores e senhoras de casa, hoje vamos falar sobre um assunto aí que tem gente que inclusive acha que não existe essa guerra cultural. Então eu queria começar perguntando se existe essa guerra cultural e quais são essas forças que estão de um lado e de outro. Bom, eu diria que existe, sem dúvida, guerra cultural, e existe há séculos, na verdade, não é uma novidade, né? Para mim, a principal batalha você tem... Acha que desde quando existe uma guerra cultural? Dá pra gente colocar Sim, então o que acontece, né? Se você olhar a história do Ocidente, o Ocidente tinha uma coesão, apesar de terem guerras variadas, o Ocidente tinha uma coesão de estrutura do que é a cultura ocidental ao longo da sua história. Por quê? Você teve uma cultura grega, então nós bebemos muito da filosofia grega, da forma de pensar dos gregos. Depois nós passamos pelo Império Romano, e o Império Romano, de fato, tinha uma estrutura jurídica muito forte que ajuda a montar esses países. E aí você tem a conversão dos países ocidentais, principalmente, estruturalmente, ao cristianismo. Então o cristianismo... especialmente a Igreja Católica, que é a única que tem no princípio, todos os países vão sendo forjados a partir dessa união de filosofia grega, direito romano e cristianismo. Quando você soma Roma, Atenas e Jerusalém, isso é mais ou menos a forja da civilização ocidental. E se você pegar, apesar de invasões bárbaras, queda do império, o que é que seja, lá da Grécia Antiga até a Era Moderna, você tem uma continuidade dessa cultura. Você pegar lá, o Lusíadas vai fazer referência à Eneida, que é um texto romano, que vai fazer referência à Ilíada e Odisseia, que é um texto grego, e todo mundo se via como parte da mesma civilização e cultura. Você faz parte de uma cultura cristã, você está herdeiro do Império Romano, assim por diante. Quando chega, no entanto, o Iluminismo, você tem uma ruptura com essa cultura. Então, o Iluminismo, justamente, sei lá, o exemplo paradigmático é a Revolução Francesa. Porque agora você tem uma explosão de valores que vão questionar, que vão, na verdade, atacar essas hierarquias antigas. Então, quando você fala de enforcar o último padre nas tripas do último nobre, a cristandade já foi para outro lugar. Então, você pensar nos valores da Revolução Francesa em igualdade, fraternidade e liberdade, que até são antagônicos entre si, né? Porque meio que não dá para ter igualdade e liberdade. Pensa bem, se você for livre, naturalmente as pessoas vão começar a ter disparidades. O problema dessa igualdade com essa igualdade você tem que questionar todas as hierarquias. Então, Deus é o monarca cósmico, ele tem que ir embora porque ele vai colocar uma hierarquia. O rei tem que morrer, porque, aliás, o rei tá querendo mandar em mim, é uma hierarquia... E o pai de família é o próximo da sequência, aliás, porque o que é o pai de família senão um mini monarca, né? Ele é um chefe. Então você vai questionar tudo, né? Se você olhar o Frankenstein, que é o livro da Mary Shelley, era filha da primeira feminista, Mary Wollstonecraft. O Frankenstein, o monstro, ele é feito de partes de homem, de mulher, de máquina e de animal. Então já é um questionamento da própria biologia humana, porque se a natureza humana é relativa, então, sei lá, o monstro... ele é como outras partes. Então, esse igualitarismo vai levar para uma crítica a tudo que é hierarquia, como se toda hierarquia fosse má, quase que por definição. Essa noção de liberdade vai ser entendida como uma visão de liberdade, prescindindo da noção de virtude. Então, você tem que ser livre, mas não necessariamente você precisa ser virtuoso para ser livre, essa é a linha. E essa noção de fraternidade, na verdade, vai ser vista como uma espécie de coletivismo, muitas vezes estatal. E aí, dessa ruptura com a cultura, você vai formando as várias ideologias que vão se posicionando ao espectro da esquerda. Então, quando você fala de socialismo, várias vertentes de liberalismo, progressismo, são todas coisas que vão saindo dessa árvore genealógica desse período iluminista revolucionário, são herdeiros disso. Inclusive, tem uma exaltação disso, sei lá. Karl Marx, por exemplo, tinha como uma grande admiração pela obra de Rousseau, e fazia referência toda hora, que é uma das pessoas que inspiraram a Revolução Francesa. E progressistas modernos vão se basear nos socialistas fabianos ingleses, que por sua vez são herdeiros dos liberais britânicos, e a coisa vai andando. Então você tem uma árvore genealógica dessa esquerda moderna. De outro lado, você tem uma série de pessoas que nunca aceitaram essa ruptura, que falaram, olha, essa ruptura na verdade ela tem ela tem N problemas que ela cria, não acho que tem igualdade absoluta, eu não acho que liberdade existe sem virtude, ou eu não acho que a cristandade deveria ter acabado, eu não acho que a secularização no mundo atual deveria ter acontecido. Isso vai gerando a árvore genealógica das linhas que estão à direita. Então você pega a defesa da família, as pessoas vai codar imediatamente como direita, a defesa da religião vai codar imediatamente como direita. Se você falar para uma pessoa, vamos preservar, precisa ter um pai de família que vai guiar uma família e vai ter que trabalhar e botar as pessoas para sacrificarem, as pessoas vão imediatamente entender isso como direita. Então, é engraçado porque a direita e esquerda, que sim, é muito da briga
se coloca, né, independente das versões que elas vão tendo ao longo das épocas, de um lado é uma divisão histórica, que literalmente vai vindo do período das revoluções, e aí você vai dividindo historicamente as pessoas em posições, né, na própria... Falam que direita e esquerda vem porque na Assembleia sentou-se a direita, as pessoas que eram, na verdade, ali na época, contra a parte mais radical da revolução, versus pessoas que eram a favor da parte mais radical, os jacobinos sentaram à esquerda, né? Mas até a palavra direita quer dizer reto, né? Se você pensar, direita quer dizer reto em vários idiomas, esquerda quer dizer torto. Porque direita e esquerda, no fundo, representam signos de ordem e signos de caos, né? Signos, ou pelo menos, de ausência de ordem centralizada, né? O total falta de hierarquia, né? Então, toda vez que você vê uma coisa mais hierarquia, você tende a pensar como direita, toda vez que você vê uma coisa menos hierarquia, você pensa esquerda, né? Se eu falar, virei hippie, vou usar maconha, vou andar pelado na rua, você pensa isso esquerda. Mesmo que o cara não tenha falado nenhuma opinião dele sobre economia ou sobre qualquer outra coisa, você naturalmente associa isso à esquerda. E se o cara falar, não, o cara na verdade vai agora começar a ter disciplina e seguir a religião, você vai entender imediatamente como direita. Então, embora exista um lado histórico, existe um lado meio natural, meio intuitivo do que é direita e esquerda. E as pessoas tendem a ter uma intuição do que sua direita e do que sua esquerda, independente da formação histórica específica, né? Por isso que eu acho que é um erro as pessoas dividirem direita e esquerda simplesmente por uma posição econômica, né? Sei lá, mais Estado ou menos Estado. Não acontece exatamente assim. Por exemplo, você pegar o Trump tá aumentando tarifas. É uma taxa a mais, entendeu? Mas vários movimentos de direita ao longo da história, sei lá, aumentaram tarifas. Isso historicamente foi feito em outros momentos. Na Gilded Age americana eles aumentaram tarifas. Era parte do... E baixaram impostos de outro tipo. Posição econômica, ela varia em vários contextos, né? O ponto é que, normalmente, a parte cultural, que é o ponto do porquê tem guerra cultural, é a parte que vai dividir as pessoas de maneira mais apaixonada. Posições sobre família, posições sobre religião, posições sobre coisas desse tipo. E às vezes é binário, no seguinte sentido. Se você pode falar assim, não quero me posicionar como direita ou esquerda. Eu não tô em nenhum lado, eu tô no centro, em outra coisa. E o problema é que tem perguntas que são um pouco binárias. Exemplo, sexo biológico é uma construção, é uma construção cultural, sim ou não? Você tem uma resposta para isso, uma resposta sim ou não. Isso já te joga para um lado ou para o outro. Exatamente. E no contexto, quanto mais a discussão vai avançando, mais vai te jogar. Sim. Porque até você pode ter nostalgia de uma época anterior que, não, todo mundo falaria que não é uma construção no passado. Mas conforme as coisas vão se radicalizando, e sem dúvida elas vão, naturalmente, ao processo de divisão das coisas, você vai ser obrigado a se posicionar. Você acha que família é homem, mulher e filhos? Ou você acha que não? Você acha que... Então, embora as pessoas às vezes tentem fugir de certas oposições, eu diria que quando os debates vão avançando, várias dessas escolhas são inevitáveis. Elas não têm como escolher. E no longo prazo vai ficando mais inevitável ainda. Então isso você vê esse processo dos anos 90 para cá. As divisões políticas só ficaram mais claras, elas não foram ficando... As posições foram se dividindo cada vez mais. Isso é um processo meio natural, porque você vai levando as ideias até as suas consequências. Você pensa assim, não, a revolução... Quando a revolução sexual começou, se entendia ela como um cara fazer sexo antes do casamento, mas depois ele vai casar e vai ter que acertar a vida. Isso era um entendimento meio anos 60 da coisa. Depois o cara já pensa assim, não, eu vou casar e depois vou divorciar se der errado. Aí já vai evoluindo. Depois eu nem vou casar, na verdade. E depois também não era pra ser só heterossexual. E aí depois também não, e por que o cara não tem 3 poliamor, sei lá, qualquer coisa? As posições vão sendo levadas a sua consequência lógica. Você vai expandindo naturalmente. Calma, se pode isso, pode isso. Se pode isso, pode isso. E isso vai avançando, né? No geral, você vê quando você vê uma tendência de esquerda, ela tende, com o passar do tempo, a ficar mais à esquerda. Ela não tende a voltar para a direita, né? O Leviatã vai nadando para a esquerda gradualmente. Há coisas que no passado não eram discutidas, sei lá, ideologia de gênero, um exemplo super notório. Nos anos 80, ela estava sendo estruturada intelectualmente. Só que se você falasse para boa parte das pessoas falar gênero, as pessoas iam rir, falar, cara, isso ninguém vai usar, isso não vai ser debatido, isso nunca vai ser debatido na escola. E agora, em 2025, ninguém acha isso, ninguém acha que isso não vai ser debatido. Por quê? Isso é o próprio Leviatã nadando à esquerda, é a lógica da própria estrutura. De outro lado, quanto mais vai avançando, mais vão tendo dissidentes dessa pauta. Então o cara que estava parado, ele acaba, calma, vamos citar o Elon Musk que desenhou esse gráfico, uma vez ele postou no Twitter, né, ele falou, fiquei parado e fiquei na direita, né, porque o espectro ficou andando para a esquerda infinitamente aí parado, quando eu vi o cara já estava na extrema direita, entendeu, ele na verdade não mudou nenhuma posição política dele. Isso que ele está descrevendo
é o que é chamado da janela de Overton, é a janela da discussão. A janela anda, porque você tem uma discussão que não, isso aqui é a direita, isso aqui é a esquerda. Só que a própria janela pode ir andando. E aí tem um momento que o cara fala assim, não acredito em ideologia de gênero. No primeiro momento é uma posição de centro. No futuro, conforme a janela vai andando, isso vai virando uma posição de direita. E se passar mais tempo é uma posição de extrema direita. O cara fala, você é de extrema direita, porque você não acredita em que o gênero, sei lá, biológico é uma construção social. O cara andou... A pessoa que tá interagindo com a outra, sei lá, vamos pegar o cara da esquerda que foi andando, né, com a janela. Ele não percebe muitas vezes que a janela andou, tá? Ele não consegue nem compreender porque que o cara é tão de extrema direita, assim, ele tá chocado, assim, ele fala, meu Deus, como ele não entende, isso é o óbvio. Porque ele foi criado dentro da nova janela. Ele nem conhece mais a janela, por vezes, como era no passado, ele não sabe como era a discussão em outra época, ele nem imagina, né? Pensa, por exemplo, que acabar com a monarquia no Brasil, sei lá, acabar com Dom Pedro II, era uma posição super de esquerda. As pessoas pensariam como posição de extrema esquerda, imagina, ele quer derrubar o rei. E hoje no debate político, não há um debate, tá voltando, sem dúvida, mas não há um debate, sei lá, não tem grandes políticos da política eleitoral falando, vamos voltar à monarquia agora. Simplesmente não tá nem no horizonte, né? E o cara da esquerda percebe, meu Deus, é a extrema direita, é a extrema direita. Porque isso é a janela andando. Então, a gente tem que separar o que é direita e esquerda do ponto de vista histórico, direita e esquerda o que é o prisma sociológico que vai avançando, e direita e esquerda como coisas naturais. Tem coisas que muito anteriores à época do iluminismo, tudo que eu citei. Se eu pegar 2 cidadãos romanos, e tem um que é o apologista da virtude e da família tradicional, e tem, sei lá, o cara que tá enchendo a cara e falando, vamos celebrar Baco, Dionísio, viva o culto de Dionísio e tal. Você, pela categoria de ordem e desordem, você colocaria o cultuador do Baco no espectro da esquerda, não a esquerda histórica moderna, mas como signo de ordem e caos, e você colocaria, sei lá, o Catão, o Júlio César no espectro da direita. Isso é intuitivo, pela forma como a sua mente funciona, como ela agrupa as coisas. Você naturalmente intui isso. Tanto que foram fazer a abertura da Olimpíada, colocaram uma festa dionisíaca. A festa dionisíaca, 100% das pessoas interpretaram como um ato de esquerda. Ninguém olhou e falou, meu Deus, a direita está fazendo algo. Todo mundo entendeu assim. Mas veja, culto do Baco, dá para interpretar como um deboche da missa também, tem tudo isso. Mas o culto do Baco é de antes do iluminismo. Não é da época da Revolução Francesa. No entanto, encher a cara e sair em festas e orgias sequenciais representa valores muito mais como, sei lá, valores hippies ou valores da revolução sexual, ou do que quer que tenha acontecido, do que qualquer outra coisa. Então, resumindo assim, né? Existe uma guerra cultural. Essa guerra cultural tem absolutamente tudo a ver com direita e esquerda. Eu não consigo enxergar ela como dissociada de direita e esquerda. Isso é histórico e isso é natural. E isso no Ocidente só cessaria com uma restauração de um consenso cultural que não está em vias próximas de existir, como existiu, não existia uma grande posição anti-Roma no Império Romano. Simplesmente não é uma posição que as pessoas estão tendo. Não existia na Idade Média uma posição tão clara, pelo menos mainstream, de que você deveria jogar fora a civilização cristã. Hoje você tem um pedaço da França que é contra a ideia de existir franceses, de que existe uma identidade francesa. Isso não vai parar do nada. Ou vai ter que se reafirmar uma identidade francesa, clara, o que é francês, quais são os valores e voltar para uma identidade cultural, ou a guerra cultural vai terminar até cessar. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até o próximo vídeo.